Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo do Livro dos Espíritos, nosso segundo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Para quem não conseguiu um ainda, pode baixar na internet, no site da Federação Espírita Brasileira, tá? Que é o site FEBNET, se eu não estou enganado. E você pode encontrar também em qualquer livraria. Algumas edições podem parecer um pouquinho diferentes devido ao tradutor da edição, mas o sentido é o mesmo, né? Então vamos lá, sem delongas, para o nosso vídeo ser curto, nosso vídeo de estudo. Vamos lá, a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é uma das mais emblemáticas. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos você não seguia por páginas, né? Apesar de terem os números, capítulos e tudo mais, mas nós nos guiamos pelos números das questões. Kardec fazia a pergunta e os espíritos respondiam. E para quem não sabe, algumas pessoas devem dizer assim, Kardec acreditou em uma coisa que um espírito respondia. Kardec, ele não só acreditava naquele espírito, como ele conferia com outros espíritos, né, a mesma questão que ele fazia ali. Então ele fazia uma espécie de checagem com vários médiuns de lugares diferentes, aos quais ele se comunicava via carta. Então vamos lá. No capítulo 1, fala de Deus, né? Que é Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Então nós vamos começar aqui pela pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus é o criador de tudo, né? Ele é a causa de tudo que há em volta. Na questão 2, ele pergunta, que se deve entender por infinito? Então é curioso Kardec se interessar, né? Justo em seguida de Deus, ele querer saber sobre infinito. E a resposta dos espíritos, o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então essa pergunta remete a uma questão muito humana que todos nós, de alguma forma, nós temos uma dificuldade de entender o infinito, saber o que é infinito. Nós sempre pensamos com limitação. Então, quando nós falamos universo, as pessoas não conseguem imaginar algo sem fim, tem uma certa dificuldade e sempre acreditam que existe uma fronteira, um limite, uma borda, algum lugar. Mesma coisa a questão da criação, né? De haver iniciado e não ter fim. Então, para algumas pessoas, para alguns tipos de ciências, a questão do infinito é uma questão bem dificultosa. Mas vamos adiante. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E aí o Espírito responde, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. E aí Kardec faz uma observação. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Então vejam, muitas pessoas também têm essa dificuldade de entender que existe uma inteligência suprema e não separam essas coisas. Deus não é o infinito, né? Ele é a causa, e ele não é, como ele diz aqui na resposta, um atributo, né? Infinito é um atributo e não é a causa. Então Deus é a causa de todas as outras coisas. E se existe um universo infinito, é por causa dele, né? Então na sequência tem o título, Provas da Existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí a resposta dos espíritos. Deixa eu ver até se continua aqui. Não, é uma observação. A prova da existência de Deus. E ele diz aqui uma resposta bem conhecida. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Então ele está dizendo aqui, para você entender que existe Deus, basta você olhar a natureza, basta você olhar o universo. Tudo que não é criação, que não é obra do homem, é criação de Deus.
Algumas pessoas vão pensar assim, mas Anderson, então Deus criou as árvores, criou não sei o quê. Ele criou todo o sistema da natureza que vai se reproduzindo por si só. Bom, existe uma questão, isso que ele falou aqui de axioma, gente, aplicado às ciências, isso é usado realmente na ciência. Não há efeito sem causa. Se existe uma causa, se existe algo que nasceu, cresceu, que está evoluindo, que está vivendo, é porque existe uma causa por trás, tá? Então vejam, eu vi uma vez num programa um físico que ele usou uma comparação bem assim, que não existe relógio sem relojoeiro. Se você encontrar um relógio caído num gramado, não quer dizer que aquele relógio nasceu ali, veio do caos, né? de uma situação que simplesmente ele pipocou ali e apareceu. Realmente, se ele é um relógio, se dentro dele tem um sistema inteligente, se ele conta horas, se ele tem mecanismos precisos, é porque sim, ele tem um criador. Né? Então, se nós observarmos a natureza, o nosso corpo, por exemplo, como ele funciona, o bombeamento do sangue, apesar, eu sei, de muitas pessoas dizem, o corpo humano tem imperfeições. Tem, mas vejam o sistema que ele tem. Sinapses, cérebro, ordens cerebrais, bombeamento do sangue que vai e que volta. Ou seja, ele é um relógio trabalhando. E se existe, gente, como disse o físico lá que eu contei da história, se existe um relógio, existe um relojoeiro, que é Deus. Então, alguém o fez, alguém o fabricou. E é claro, ele não faz cada pessoa isoladamente, ele criou os espíritos isoladamente, né? Mas criar os corpos, ele criou o sistema biológico e esse sistema sim foi se reproduzindo, tá? E até Kardec faz uma complementação. Para crer em Deus basta lançar os olhos sobre suas obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então tem uma outra questão que ele faz, então. Na número 5, ele diz: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? E ele diz aqui que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então os espíritos ensinam incansavelmente essa questão do efeito e da causa. Né? Então Deus é a causa, toda a criação é o efeito. E se nós observarmos, ele fala aqui desse sentimento instintivo da existência de Deus, se nós observarmos na história de todos os povos, todos eles têm um sistema de crença, um sistema religioso, uma crença que há algo acima, apesar de atualmente existirem povos, né, com mais habitantes ateus e tudo mais, nós sabemos disso, mas existe em todos os povos, em todas as histórias mais antigas, sistemas de crenças. As pessoas acreditam que existe um Deus, que existem deuses distribuídos na natureza, cada qual da sua forma. E ele pergunta na número 6, o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus, não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Ou seja, se a gente acredita em Deus, não é porque isso já veio da família, da forma que a gente foi criado? É isso que ele está perguntando. E a resposta: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Ou seja, aqueles povos, né, bem mais tribais, bem mais antigos, eles também acreditam que existem deuses na selva, no céu, no trovão, no sol. E aqui tem um complemento aqui, né, de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, com as noções da ciência, senão aquelas que teriam podido receber esse ensinamento. Bem, amigos, então nós vimos aqui neste vídeo as questões de 1 a 6 do Livro dos Espíritos. Então no próximo nós vamos continuar da 7 adiante. Nós estamos separando bem as perguntas para não ficarem vídeos pesados, muito compridos, né, com muita discussão. Então, no máximo aí em 10 minutos, dividimos as perguntas e assim nós vamos avançando. É um estudo saudável, tranquilo e a gente vai fazendo, né, de uma forma bem relaxada, bem tranquilamente para absorver, né, o entendimento. Se você gostou, assista de novo, compartilhe com os amigos e até o próximo estudo
de O Livro dos Espíritos.